Eu fiz esse vídeo principalmente para você que já trabalha como gestor de tráfego e está tendo dificuldade em otimizar suas campanhas. A grande verdade é que muitas vezes, principalmente quando a gente está começando na gestão de tráfego, ou mesmo quando a gente já está um pouco avançado, a gente tem aquela dificuldade para poder fazer as campanhas performarem. Então você otimiza, você mexe, mas mesmo assim o resultado não aparece. O que acontece aqui muitas vezes é que você, embora esteja otimizando a parada, mas você pode ser que esteja mexendo na engrenagem errada. Como você sabe, ali no tráfego a gente tem muitos pontos que dá para você melhorar. É muita coisa, é muita engrenagem que você pode melhorar. Agora, o grande desafio é justamente entender se você está identificando o problema certo e resolvendo, colocando ali a solução correta para aquele problema. Então, é mais ou menos, imagina que a gente tem aqui um carro e esse carro ele está com problema no motor, mas eu estou procurando pelo problema dele lá no pneu. Então, o problema está no motor, mas eu suponho que o problema está no pneu e eu estou tentando resolver algum problema lá no pneu. Por mais que eu resolva, por mais que eu mexa, faça uma coisa e outra, mas o meu resultado não vai melhorar, porque eu estou olhando para o lugar errado, entendeu? É a mesma coisa dentro das nossas campanhas. Muitas vezes o problema ele vai estar em uma parte da campanha, mas a gente está focado em outra parte, está olhando para outra parte. E aí a gente mexe, otimiza. Às vezes o problema está em público, mas você está olhando para criativo. Ou pode ser ao contrário, o problema está no criativo e você está olhando para público. Então é justamente sobre isso que eu quero hoje te dar uma clareza melhor para você entender como que funciona o processo de otimização dentro das suas campanhas de gestão de tráfego e como que você pode maximizar os seus resultados. O primeiro ponto que você precisa entender é que todo modelo de negócio ele possui uma jornada de conversão. Essa jornada de conversão nada mais é do que o caminho que as pessoas percorrem desde o momento em que elas veem o meu anúncio lá na rede social até o momento em que elas convertem, ou seja, até o momento em que elas se transformam em cliente. Então, por exemplo, você está criando campanhas para um negócio local que atende lá no WhatsApp, né? Você está criando campanhas com o objetivo de mensagens para o WhatsApp. Então, a primeira coisa que tem que acontecer ali é o seu anúncio aparecer para as pessoas. Depois, você quer que as pessoas cliquem nesse anúncio. E por fim, você quer que as pessoas enviem uma mensagem para aquela empresa, para o seu cliente que você está criando ali as campanhas. Então, esse é o caminho que as pessoas percorrem para poder converter dentro dessa campanha. Agora, imagina que seja uma campanha de captação de lead. Aí a coisa já é um pouquinho mais complexa. Numa captação de lead, primeiro, sempre você quer que o seu anúncio apareça na frente da pessoa. Então a primeira coisa que tem que acontecer aqui é a impressão do anúncio, né? Ele aparecer na frente de uma pessoa. Que ela clique no seu anúncio, que ela entre dentro da sua landing page e que finalmente ela se cadastre ali na sua captação de leads, né? Lá no formulário dentro da página. Então existem aqui basicamente 4 etapas que as pessoas têm que percorrer para converter dentro dessa campanha. O e-commerce ele já é bem mais complexo. No e-commerce eu quero que a pessoa veja o meu anúncio, clique nele, depois eu quero que ela entre dentro do meu site, da minha loja virtual, que ela adicione o produto ao carrinho, vá para o checkout e finalmente que ela faça o pedido, né? E também eu quero que ela pague por esse pedido. Nem todo e-commerce, a jornada de conversão, ela vai terminar no momento que a pessoa chega na parte em que ela conclui o pedido. Muitas vezes ainda tem ali o valor negado, né, no cartão de crédito, ou ela não consegue fazer Pix e por aí vai, tá? Então, a jornada de conversão de e-commerce ela é bem mais longa, ela tem bem mais etapas e é justamente isso que a gente precisa focar quando a gente está trabalhando campanha, seja lá para qual for o modelo de negócio, e-commerce, uma captação de leads, ou seja, campanhas de mensagens para o WhatsApp, você sempre precisa ter em mente isso. Existe um caminho que as pessoas percorrem aqui dentro dessa campanha até o momento em que elas convertem. E o foco tem que estar nesse caminho, que a gente vai chamar aqui de jornada de conversão. Então é justamente sobre isso que a gente vai ver agora. Eu preparei aqui uma apresentação bem simples de Canva mesmo, onde eu vou te mostrar aqui a jornada de conversão de uma captação de leads, tá? Então vamos lá. Perfeito. Então eu vou ter aqui uma captação de leads. A gente vai ver aqui agora como que é o funil, a jornada de conversão que as pessoas percorrem nessa captação. Primeira coisa, acontece a impressão. A impressão é justamente o momento em que o meu anúncio aparece na frente de uma pessoa. Isso aqui eu vou chamar de impressão. Depois, a pessoa vai clicar no meu anúncio, né? Então eu vou subir o meu anúncio na minha campanha, o meu anúncio vai aparecer para as pessoas.
Ele vai primeiro aparecer para as pessoas, depois eu quero que as pessoas cliquem nos meus anúncios, depois elas vão visitar a minha página, então tem aqui visitas na página, a minha página de captura, onde está lá o meu formulário, né? E por fim, eu quero a lead, eu quero que as pessoas que entrem dentro dessa minha página, elas se cadastrem ali dentro. Isso é uma lead para mim. Agora, o que a gente precisa entender é que essa jornada de conversão que eu estou mostrando aqui, não é à toa que cada métrica, na medida que a gente vai descendo aqui, a gente vai tendo ali menos pessoas dentro do funil, né? Cada etapa ela é menor, ela é representada menor que a etapa anterior, porque eu vou perdendo pessoas. E esse é o jogo do tráfego. No tráfego pago você sempre vai perder pessoas. O tráfego ele é um jogo de perder pessoas. A grande questão que a gente tem aqui é que você precisa perder pessoas de forma controlada e de forma previsível. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui. Mas é claro que o meu anúncio, imagina, o meu anúncio ele aparece, vamos supor, 1000 vezes. Né? Eu sei que dessas 1000 vezes que ele aparece, é importante lembrar, impressão não é a mesma coisa que alcance. Impressão é quantas vezes o meu anúncio é exibido. Alcance é realmente quantas pessoas ele está alcançando. Então, qual que é o ponto aqui? A pegadinha. É que pode ser que o meu anúncio ele apareça para uma mesma pessoa 2 vezes, 3 vezes e por aí vai, certo? Então, impressão não é a mesma coisa que alcance. Mas qual que é o ponto aqui? Se o meu anúncio aparece 1000 vezes, imagina, ele aparece 1000 vezes, mas eu sei que talvez eu vou ter aqui uns 10 cliques mais ou menos, né? Dessas 10 pessoas que clicam no meu anúncio, talvez 8 efetivamente consigam visitar a minha landing page e 2 pessoas não vão conseguir visitar. E talvez você já saiba por quê. E aí, desse total de pessoas que entram dentro da minha página, apenas uma porcentagem vai se cadastrar, vai virar lead. Então, no funil inteiro, eu vou perdendo pessoas. Esse é o jogo do tráfego, é perder pessoas, mas é saber perder pessoas de forma controlada e previsível, tá? E aí, para cada uma dessas fases aqui da minha jornada, é importante lembrar mais uma vez que isso é um caminho que todo mundo vai percorrendo dentro da minha campanha. E para cada uma dessas fases, cada uma dessas etapas do caminho, eu vou ter basicamente duas métricas, né? Porque esse caminho aqui ele já é um caminho de métricas. Lá dentro do gerenciador tem a métrica de impressões, de cliques, de visitas na página e de lead. Mas eu vou ter para cada uma dessas etapas 2 outras métricas associadas. Acontece que para cada etapa eu vou ter basicamente 2 coisas: custo e uma taxa. Como eu vou perdendo pessoas, eu tenho que ter uma taxa ali de porcentagem de pessoas que vão pulando de uma etapa para outra. E custo é quanto que eu estou pagando em cada etapa da minha jornada, tá? Então, por exemplo, eu vou ter ali impressões, né? A plataforma ela não vai me cobrar por cada uma impressão, ela vai me cobrar a cada 1000 impressões, que é o que a gente chama de CPM, que eu vou já mostrar aqui. Cliques, eu vou ter ali a métrica de cliques. Mas eu vou ter 2 coisas, eu vou ter o custo por clique e eu vou ter a minha taxa de cliques. Custo por clique é quanto que está me custando aquele clique. A minha taxa de clique nada mais é do que a porcentagem do total de vezes que o meu anúncio foi exibido. Quantas pessoas clicaram nesse anúncio? Vamos supor, ele foi exibido 1000 vezes e 10 pessoas clicaram. Então eu vou ter aqui uma taxa de 1%. Entendeu? A minha taxa de cliques, que é a métrica que a gente chama de CTR lá dentro do gerenciador, nada mais é do que essa proporção, entendeu? E por aí vai. Então aqui eu vou colocar de um lado o custo da nossa jornada e do outro lado eu vou colocar a taxa, tá? A gente sempre vai ter essas 2 coisas para cada etapa da jornada, custo e taxa, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, impressões, o momento que o meu anúncio aparece na frente de uma pessoa. Qual é o custo que eu tenho aqui? O CPM, né? O custo por 1000 impressões. Então eu estou colocando aqui um CPM, todos esses números que eu vou exibir aqui são hipotéticos, é só para a gente poder articular. Então vamos supor que eu estou pagando um CPM de R$10. Isso significa que a plataforma, seja o Facebook, seja o Instagram ou os dois, está cobrando em média R$10 para que o meu anúncio apareça 1000 vezes. Entendeu? Não é para o meu anúncio aparecer para 1000 pessoas, mas é para aparecer 1000 vezes, mesmo que ele apareça mais de uma vez para uma mesma pessoa. Então isso daqui é o CPM.
Depois eu vou ter aqui o CPC, que é o custo por clique, né? Então eu vou ter ali o total de cliques e eu vou ter ali o meu custo por clique. E aí, cara, já um ponto muito importante que você vai ter aqui. Primeiro, tudo que é custo, tudo que está aqui do lado direito, a gente quer o mais baixo possível. Né? Eu sempre quero pagar o mais barato possível. Eu não quero pagar caro por clique, por visita, nem por lead, ou por uma venda, ou por uma mensagem no WhatsApp. Não, a gente quer pagar o mais barato possível. E tudo que é taxa, que a gente vai ter aqui do outro lado do gráfico, a gente quer o mais elevado possível. E já a gente vai entender por quê. Então imagina, eu tive aqui um custo por clique de R$ 1. Na média, esse custo ele vai variar muito, mas na média, geralmente o custo por clique vai ser ali na casa de R$ 1. Vai depender do tipo de negócio que você está trabalhando aí, tá? Depois do clique, a pessoa ela vai visitar a minha página e aí eu vou ter aqui o meu custo por visita. Eu coloquei aqui de R$ 1,20. O custo por visita ele sempre vai ser mais caro do que o custo por clique. E por fim, eu vou ter lead e eu vou ter o meu custo por lead. Concorda? Então, para cada métrica, cada etapa da jornada de conversão, eu vou ter um custo associado. Do outro lado, eu também vou ter uma taxa associada. Então, imagina, o meu anúncio apareceu 1000 vezes. Agora, vamos supor, só para facilitar, que essas 1000 vezes foram para 1000 pessoas diferentes. Então, ele apareceu uma vez para cada uma dessas 1000 pessoas, tá? Aí eu vou ter aqui a primeira coisa, dessas 1000 pessoas, quantos por cento, taxa sempre vai ser porcentagem. Então, dessas 1000 pessoas, quantos por cento clicaram no meu anúncio? Então, vamos supor que 1% dessas pessoas clicou no meu anúncio. Então, eu vou ter aqui um CTR, eu estou supondo aqui 2%. Então, eu vou ter aqui um CTR de 2%. Tá? Então, eu tive 20 cliques para 1000 impressões. Tá? Esse daqui é o CTR, já é uma métrica pronta. Então, eu tenho aqui clique, e aí, impressões, não existe uma taxa associada com impressões, porque impressão já é o ponto de partida. Então, se as coisas já começam aqui, não tem nada acima dela. Então, não tem como medir com algo anterior a ela, entendeu? É da impressão para baixo. Então, eu tenho impressões, 1000 impressões. Então, depois, cliques, 20 cliques. Então, 20 equivale a quantos por cento de 1000? Essa é a pergunta que o CTR responde, é 2%. Então tem ali CTR de 2%. CTR, observe que essa camada que eu estou mostrando aqui, CTR, clique, CPC, tudo isso daqui está relacionado com o meu anúncio, concorda? Então vamos lá. Beleza. Então 20 pessoas clicaram no meu anúncio. E aí, desse total, quantas pessoas realmente foram para o meu site? Porque a gente sabe que na prática, nem todo mundo que clica no nosso anúncio, de fato vai conseguir visitar o nosso site, né? Pode ser que a minha página estava lenta no momento que a pessoa clicou, ou pode ser que a própria internet dela estava lenta naquele momento. Então, às vezes a pessoa clica no anúncio, aí fica tudo branco, a tela branca enquanto a página carrega, e aí pode ser que a pessoa não tenha paciência para esperar a página carregar e ela volta para a rede social. Então vai contabilizar que aconteceu um clique, mas não vai contabilizar uma visita, entendeu? Então, nesses casos aqui, realmente a gente percebe, nem todo mundo que clica no meu anúncio vai conseguir visitar a minha página. Isso vale para e-commerce também. Ou seja, eu vou perder uma parte das pessoas que clicam no meu anúncio. Lembra que eu falei? O tráfego é um jogo de perder pessoas. Então vamos lá. Eu vou ter aqui uma taxa de visitas de 80%, eu estou supondo, mas o ideal é que você tenha realmente uma taxa de visitas entre 80% e 90%, tá bom? Essa métrica, taxa de visitas, ela não vem pronta dentro do gerenciador. Você pode criar ela lá, em outro momento eu posso te explicar sobre como que criar ela. Então, de 1000 pessoas que viram o meu anúncio, 20 pessoas apenas clicaram nesse anúncio, né? Estou supondo aqui que 20 pessoas clicaram no meu anúncio e dessas 20 pessoas, eu vou supor aqui que 4, né, que é os 20%, não conseguiram entrar na minha página. Então essas 4 pessoas clicaram ali, ficou tudo branco, a página não carregou a tempo, elas não tiveram paciência, voltaram para a rede social. Tá, mas o restante, as outras 16, conseguiram entrar dentro da minha página. Então eu tenho aqui visitas, e aí para visita, mais uma vez, eu tenho custo por visita e eu tenho a taxa de visitas, tá? E aí por fim, desse total de pessoas que entrou dentro do meu site, eu vou estar supondo aqui que 30% converteu
se virou um cadastro para mim, virou lead para mim dentro da minha página. Ou seja, eu tive aqui a métrica lead, tive aqui a etapa da jornada de lead, e eu tive aqui um custo por lead de R$2, né, que eu estou supondo aqui, e uma taxa de lead de 30%, ou seja, a cada 10 pessoas que entram no meu site, 3 estão se cadastrando. Então você percebe que isso daqui é o fluxo de pessoas. A minha campanha, por trás da minha campanha, esse fluxo ele está acontecendo. E é meu dever como gestor de tráfego acompanhar esse fluxo, não apenas acompanhar como metrificar, assim como eu estou fazendo aqui. Então a gente percebe, eu vou perdendo pessoas lá dentro desse fluxo, né? Na medida que eu vou me aproximando do resultado final, eu vou perdendo pessoas. Se isso fosse um e-commerce, o resultado final ele ia estar mais para baixo ainda, porque depois da visita tem um carrinho, depois tem um checkout, depois que vem a compra, entendeu? E eu vou perdendo pessoas nesse caminho, da mesma forma. Tá. Agora, o que a gente precisa compreender a partir dessa explicação? Eu tenho aqui o meu funil pronto já, mas a gente não só entender esse funil aqui, só metrificar esse caminho não é suficiente. Metrificar nada mais é do que você diagnosticar, tá? É você entender aonde que vai estar os seus problemas. Então imagina que se você está tendo poucos cliques, né, e você está tendo um custo por clique muito caro, na verdade os seus problemas na gestão de tráfego, mais ou menos ali 90%, 80% dos seus problemas como gestor de tráfego nas suas campanhas, eles vão se concentrar nessas duas coisas. Ou você está tendo baixo volume de uma métrica, ou você está tendo essa métrica muito cara. Ou você vai estar tendo as duas coisas, que é muito comum acontecer. Então, ou é um ou outro, ou os dois ao mesmo tempo. Seus problemas vão ser sempre isso aqui. Ou é uma determinada coisa que está acontecendo em um baixo volume, ou você está tendo pouco clique, pouca visita, pouca lead, pouca venda, pouca mensagem no WhatsApp, ou então é a coisa, o resultado que está caro demais, ou é a lead que está cara, a visita que está cara, o clique que está caro, a venda que está cara, a mensagem no WhatsApp que está cara demais, ou vai ser o combo dos dois. Tá? Vai ser o clique, eu estou tendo poucos cliques e é um clique muito caro. Eu estou tendo pouca visita e uma visita cara, pouca venda e uma venda cara. Entendeu? Então, o seu problema como gestor de tráfego lá dentro das suas campanhas, né? Nem todo problema ele é um problema de dentro da campanha, mas na maioria das vezes os seus problemas eles vão girar em torno desse combozinho aqui, o volume de uma métrica e o custo dessa métrica, ou os dois acontecendo ao mesmo tempo. Então, esse é o diagnóstico que você precisa fazer, é entender onde é que está o problema. O que é o problema? O problema é ou uma métrica está acontecendo em um baixo volume, ou ela está cara, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então imagina, eu abro uma campanha e vejo que eu estou tendo pouco clique e um custo muito caro no CPC. O clique está muito caro, muito acima de R$1. Geralmente eu sempre balizo o CPC na casa de R$1 e o CTR na casa de 1%. Tá? Na média, né? Isso vai variar muito de negócio para negócio. Então eu vou entender assim, quanto mais abaixo de R$1 tiver o meu CPC, melhor. E quanto mais acima de 1% tiver o meu CTR, melhor também, entendeu? Porque custo eu quero o mais baixo possível e taxa eu quero a mais alta possível, porque taxa é a retenção das pessoas. Quanto mais alto é o meu CTR, significa que mais pessoas que estão vendo o meu anúncio nas impressões estão clicando. Quanto mais alta é a minha taxa de visitas, significa que mais pessoas daquelas que estão clicando no meu anúncio estão passando para a etapa de baixo, que é visitar o meu site. Quanto mais baixa for essa taxa, significa que menos pessoas estão passando do clique para a visita, menos pessoas entrando dentro do meu site, entendeu? Então eu quero perder pessoas, eu vou perder pessoas, não é que eu queira, eu vou perder de qualquer forma, mas eu tenho que perder de uma forma controlada. E ela tem que ser de uma forma previsível, porque imagina, vamos supor, estou considerando aqui que eu estou com uma taxa de lead de 30%, então entra 1.000 pessoas na minha página, eu vou fazer 300 leads, vamos supor que é isso que está acontecendo por dia. Então se em determinado momento eu quero dobrar o meu volume de lead, o que eu tenho que fazer antes de qualquer coisa? Eu tenho que dobrar também o meu número de pessoas que visitam a minha página, entendeu? Não é que as coisas, o tráfego ele não é uma ciência exata, então não é que ao dobrar uma métrica, a outra automaticamente vai dobrar, não, isso é apenas uma tendência, entendeu? Na prática você vai ver que diversos outros fatores vão influenciar em cima disso daqui, mas é mais ou menos por aí. Tá,
E o que a gente vai fazer agora? Agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir essas etapas aqui do meu fluxo, da minha jornada de conversão dessa captação de leads, eu vou dividir cada etapa. Primeira etapa, impressão. Aí você vai ver, cada etapa eu tenho o nome da etapa e eu tenho um custo e eu tenho uma taxa associados a cada etapa dessa jornada de captação de lead. Então, primeiro eu tenho impressões. Impressão só vou ter custo. Beleza, depois eu tenho clique. Aí eu tenho associado com o clique, eu tenho o CPC e o CTR. Depois eu tenho visita. E com a visita eu tenho associado o meu custo por visita e a minha taxa de visitas. E por fim eu tenho lead. E com o lead, que é o meu resultado final, eu vou ter com ele associado o custo por lead e a minha taxa de lead. Tá. Antes de mais nada, é importante lembrar que essa métrica final, que no caso aqui é lead, mas poderia ser venda se fosse um e-commerce, poderia ser mensagens no WhatsApp se fosse uma campanha de mensagens para o WhatsApp, a métrica final, ela sempre é o resultado de tudo o que acontece acima dela. Então, o que vai me dizer quantas leads eu vou captar, o volume de lead, quanto que vai me custar cada lead, o que vai determinar isso daqui é tudo que acontece aqui para cima. Ou seja, se eu quero melhorar a minha campanha, eu tenho que me atentar a tudo que está acontecendo aqui para cima. Entendeu? Então é agora que a gente vai entender. Agora eu já diagnostiquei aqui o meu funil, já desenhei toda a minha jornada. Agora a gente vai entender aonde é que eu mexo, qual é a engrenagem que eu mexo, qual é o botão que eu aperto para cada problema que vai aparecer nesse caminho. Então vamos lá. Eu dividi aqui já então todo o meu funil. E aí eu vou traçar uma linha aqui no meio e eu vou colocar aqui basicamente duas coisas. Qual é o problema por trás e o que é que eu tenho que fazer. Então, em cada etapa desse funil, eu tenho um ou mais problemas. Eu sempre vou ter vários problemas aqui, ou seja, imagina, se o meu CPM está muito caro, significa que eu tenho ali vários problemas por trás, ou um problema. Se é o meu custo por clique que está muito caro, ou é o meu CTR que está muito baixo, eu também tenho aqui vários problemas por trás. Então agora a gente vai entender qual é o problema por trás e entender o que é que eu faço para resolver esse problema. Né? O segredo na gestão de tráfego, mais uma vez, é que além disso daqui, você também seja bom de identificar o problema certo e resolver esse problema, colocar a melhor solução para esse problema. Então vamos lá. Eu estou aqui na primeira camada de impressões, né? Primeira camada de impressões. Então vamos supor que eu analisei minha campanha e identifiquei que eu estou com um CPM muito caro. Geralmente CPM não vai ter um padrão ali universal. Vai variando de negócio para negócio, mas na conta que você gerencia, você vai observar que já existe um CPM médio ali. Né? Se você já gerenciou uma conta há muito tempo. Se é uma conta que você está pegando agora, aí você vai ter que partir do zero, vai ter que supor. Mas, mais uma vez, eu estou analisando toda essa jornada aqui, tá? No final, a gente vai ver que existem métricas que realmente você tem que se preocupar mais e outras que você tem que se preocupar menos, tá bom? No final das contas, você sempre vai olhar para o resultado que você está buscando. Se eu estou buscando lead, eu estou fazendo o volume de lead que eu quero por dia, eu estou pagando o valor que eu quero por lead, eu não tenho com o que me preocupar com CPM, entendeu? CPM é métrica secundária, tá? Mas aqui a gente vai partir, a gente vai analisar todo o funil. Então imagina que o meu problema ele é CPM. Tá, o que vai acontecer aqui? Qual é o problema por trás do CPM? Que tipo de variável ali provoca problema no CPM? Na maioria das vezes, o CPM ele vai ser um problema de público. O que está por trás do CPM é público. Normalmente, se você está anunciando para uma segmentação muito pequena, o CPM ele tende a ser mais caro. Se você está anunciando para um determinado público que costuma ser muito disputado, né? Por exemplo, o público relacionado com marketing digital ele é um público muito disputado. Públicos relacionados com emagrecimento, ou seja, interesses relacionados com emagrecimento, finanças, são alguns dos segmentos mais disputados. Então, naturalmente, eles já tendem a ter um CPM mais caro, tá? Então, CPM está relacionado com público. Tá, e o que é que eu faço se esse daqui for o meu problema? Como que eu resolvo esse problema? Você pode testar novos públicos, variar os públicos que você está testando, ou você pode testar públicos mais amplos,
Então, por exemplo, se é um público personalizado, o CPM está caro e eu percebo que esse CPM caro está encarecendo todo o resto dessa jornada de conversão. Então pode compensar eu trabalhar públicos mais amplos. Então, se eu estou anunciando, por exemplo, para o envolvimento do Instagram dos últimos 60 dias, de repente pode compensar aumentar para o envolvimento dos últimos 180 dias ou 365 dias, dependendo de qual seja o tamanho desses públicos. Entendeu? Então a ideia é aumentar, é você testar mais públicos e aumentar o tamanho desses públicos. Ou isso também pode acontecer com públicos de interesse, né? Não é porque ele é um público frio que ele vai ser ali um público amplo. Tem muitos públicos de interesse que costumam ser mais pequenininhos, tá? Ou de repente ele está até no tamanho legal, mas está com CPM mais caro. Então você pode ir lá e adicionar mais interesses para aquele público aumentar. Então se o seu problema ele é CPM, o que você tem que fazer é testar mais variações de públicos e tentar expandir os seus públicos, porque CPM, o que está por trás de CPM é público, tá? Essencialmente vai ser público que está por trás. Beleza. E se o meu problema ele estiver nessa segunda etapa aqui da minha jornada, ou seja, se for um problema relacionado com poucos cliques, ou se for um problema relacionado com CPC muito caro, ou as duas coisas, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, o que está por trás desse problema? Nessa segunda fase aqui, o que vai estar por trás do problema sempre vai ser criativo, ou seja, o seu anúncio propriamente. Então, se está tendo pouco clique, é porque o seu anúncio ele não está sendo tão atrativo assim, entendeu? E por isso as pessoas estão vendo aquele anúncio, mas não estão clicando, porque ele não está chamando a atenção. Então o que você tem que fazer aqui? Você pode trabalhar aqui criativos que chamem a atenção, é o mais indicado, porque na maioria das vezes é um criativo ruim que não chama a atenção, então você pode tentar trabalhar ali. E aí eu tenho aqui uma metodologia onde a gente trabalha muito forte esse ponto aqui do criativo, tá? Eu trabalho aqui com um método de 4 pilares: oferta, público, estratégia e otimização. Então, basicamente, eu vou segmentar, eu vou dividir nesses 4 pilares tudo o que eu tenho que trabalhar com um determinado cliente, em uma determinada campanha. E aí, dentro desses pilares de oferta, cara, aqui eu vou explorar ali tudo que esse cliente oferece. Então, é uma clínica odontológica, tudo que está por trás do que essa clínica oferece. Não apenas o serviço em si, entendeu? Eu considero oferta porque oferta vale mais do que produto. Oferta vale mais do que serviço, porque oferta é o combo, não é apenas o produto que eu estou anunciando, não é apenas o serviço, mas é esse produto e todas as condições em torno dele, todos os benefícios em torno dele, entendeu? Em outro vídeo eu posso adentrar mais sobre isso. Então eu trabalho oferta, público, tá? E aqui público não é necessariamente os interesses, mas eu entender aqui as dores desse público, é eu entender as necessidades desse público, é eu entender ali todos os fatores desse público, em termos de desejos, dores, necessidades. Por quê? A partir dessas informações, eu consigo estruturar anúncios que conversam, anúncios que estejam mais conectados com esse público. E esse é um segredo muito legal, porque quando eu consigo um bom anúncio, imagina, cara, todas as pessoas que têm um problema e elas veem alguma coisa relacionada com esse problema, isso sempre vai chamar a atenção delas, entendeu? Tudo que está relacionado com os meus problemas me chama a atenção. Tudo que está relacionado com os meus desejos me chama a atenção, entendeu? Então, se eu vejo um anúncio que martela muito um problema que eu estou passando, cara, é impossível não parar para ver aquele anúncio e de repente clicar e visitar aquele site, entendeu? Então o segredo aqui é fazer um bom criativo que se conecta com o seu público. E para isso você precisa fazer um estudo de público nesse sentido, de dores, desejos, necessidades e por aí vai, e um estudo de oferta, porque você tem que conectar as duas coisas, é conectar a oferta que você está anunciando com as necessidades e os desejos do seu público. É quando as coisas casam que a conversão acontece, que a venda acontece. Então eu tenho que trabalhar um criativo que chama a atenção, é um ponto que eu posso fazer para reverter esse problema. Se eu identificar, na verdade isso que eu acabei de falar vai valer para todo o funil, é o segredo para você ter sucesso aqui. Então, criativos que chamem a atenção, eu posso usar uma copy mais pesada,
tanto uma copy no próprio anúncio, se for um anúncio de imagem ou um anúncio de vídeo, né? É a comunicação propriamente, que eu me refiro aqui por copy, como também na legenda. Eu posso também trabalhar anúncios específicos por segmentação, que chamam muito a atenção, como anúncios de remarketing, né? Opa, eu vi que você visitou o meu site, então eu sei lá, eu sei que você ficou interessado na minha oferta. Eu vi aqui que você visitou o site do nosso tatatá, e aí fala o nome do produto, entendeu? Então esses criativos que conectam ali com o público-alvo, entendeu? Isso aqui é algo que chama muito a atenção. Ou anunciar para segmentações mais quentes também é uma outra coisa que você pode fazer aqui. Porque quando você anuncia para segmentações mais quentes, você está anunciando para quem já te conhece, para quem já engajou com você em algum momento do passado. Então você tem mais chances de se conectar com essa pessoa, né? Aquela coisa, quanto mais pontos de contato, melhor, tá bom? Então esses aqui são as soluções que você pode implementar se você identificar que tem um problema de CPC, um problema de CTR, um problema de baixos cliques, um baixo volume de cliques, CPC caro, é isso aqui. O seu problema é criativo e o que você tem que fazer é isso daqui. Tá, mas se eu identifiquei que eu não tenho um problema de CPM, não tenho um problema de cliques, eu identifiquei que o problema está ali do clique para a visita no meu site. Tem muita gente clicando nos meus anúncios, mas tem poucas pessoas chegando dentro do meu site. O que está por trás disso daqui? Cara, em quase 100% das vezes, isso aqui é um problema de carregamento no seu site. Você tem que melhorar a velocidade de carregamento no seu site. E o que você vai fazer? Claro, a primeira coisa é aumentar a velocidade de carregamento do seu site. O ideal é que você alcance aqui entre 80% e 90% de taxa de visitas. Ou seja, a cada 10 pessoas que clicam no meu anúncio, eu só aceito perder no máximo 2 pessoas. Entendeu? Então imagina, 10 pessoas clicaram no meu anúncio, 4 não conseguiram entrar no meu site porque demorou para carregar. Só 6 entraram no meu site. Cara, eu tô perdendo muita gente. Tráfego é um jogo de perder pessoas, mas aqui eu tô perdendo muita gente. Lembra que eu falei? Eu tenho que perder pessoas, mas de uma forma controlada e previsível. Então, se eu aceito perder, no máximo 2 pessoas. Então, 10 pessoas clicaram, tá bom? Essas 2 aqui não conseguiram entrar na minha página, tá bom? Ou, pelo menos, só uma, entendeu? É o ideal. Então é isso que você tem que conseguir. Outra coisa também que muita gente esquece é de otimizar as suas páginas para dispositivos móveis. Atualmente, o grande tráfego na internet ele acontece pelo celular, não mais pelo computador. Então tem muitas páginas, muitos e-commerces que às vezes são estruturados mais bem adaptados para exibir no computador do que no celular. Então às vezes elas acabam ficando mais lentas no celular. Às vezes até carrega, mas de uma forma desestruturada e por aí vai. Então isso afeta, porque a grande maioria das pessoas está no celular, vai entrar no seu site a partir de um celular, entendeu? Então é isso que você tem que fazer aqui. E por fim, se o meu problema ele é lead, é claro que o meu problema é na página de captura. Lembra que eu falei? A métrica final que eu estou buscando aqui, ela é o resultado de tudo que acontece acima dela. Então a minha métrica final aqui é lead. E aí mais uma vez, eu quero 2 coisas, um bom volume de lead, tá? Não adianta eu estar captando lead a um custo bacana, mas tem pouca lead. É 2, 3 leads por dia, isso não sustenta nenhum negócio. Então tem que ter um bom volume. E eu quero um custo por lead bacana. Eu quero um custo por lead que eu estou disposto a pagar, que você fez o seu cálculo aí quando seu cliente entendeu. Nosso custo por lead é tanto. Perfeito. Eu tenho que atender esses 2 requisitos. Tá. Se eu não estou conseguindo atender esses 2 requisitos, então o problema aqui, ele é o resultado de tudo que acontece acima disso daqui, tá? Mas se realmente o problema é lead, ainda tem algumas coisas que eu posso fazer aqui nessa etapa. O que principalmente? Melhorar a copy da página, ou seja, melhorar a comunicação dentro dessa página de captura, porque a página de captura ela tem a intenção de convencer a pessoa a se cadastrar ali no que você está querendo que ela se cadastre, não é isso? Então, se a página não está convertendo, é um problema nela mesmo. Outra coisa, melhorar a sua oferta como um todo, melhorar o que você está ofertando ali como um todo. E você pode também alinhar o seu anúncio com a sua página. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes tem muita gente que exagera no criativo. Criativo é uma coisa que tem que ser moderada, ou seja, eu quero fazer um bom criativo,
Mas eu não quero um criativo exagerado. Eu não quero um criativo que diz que o meu produto é melhor do que o que ele realmente é. Eu não quero um criativo que prometa 1000 coisas que a pessoa, depois que comprar o meu produto, não vai encontrar aquilo, entendeu? Ou eu também não quero um criativo que está comunicando uma coisa e quando a pessoa clica e entra na minha página, ela vai encontrar uma outra coisa. Então esse daqui é exatamente esse ponto de desalinhamento entre criativo e página. Você clica no anúncio, o anúncio está lindo, convence muito bem. Você clica, entra na página, a página já diz que é outra coisa, mas ali a promessa já não condiz mais com o que você viu no anúncio. Então você não vai querer se cadastrar, sendo uma captação de lead, concorda? Então, basicamente é isso, pessoal. Você precisa se atentar a todas as etapas da jornada de conversão, tá? Você vai ter que ir toda a jornada e você foca em otimizar essa jornada. Então, qual que é o segredo? É eu diagnosticar onde que está acontecendo o meu problema, eu olhar para essa jornada aqui e entender. É aqui na etapa de clique que a coisa está cara, é na etapa de visita que a coisa está cara, e se é um e-commerce, é nas adições ao carrinho que eu estou tendo problema, e por aí vai. Então, eu entender onde que está o meu problema, eu entender o que está por trás desse problema, qual é a engrenagem que está por trás, e eu entender o que é que eu posso fazer para resolver esse problema. Entendeu? Então, o meu trabalho como gestor de tráfego é colocar a melhor solução dentre essas aqui para o problema que eu for diagnosticando. Simples assim. Então é esse trabalho, é esse fluxo contínuo que vai me permitir melhorar as minhas campanhas e, claro, fazer com que a minha campanha continue gerando resultado no decorrer do tempo. É isso que eu quero, entendeu? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje. Como eu falei, era uma aula mais técnica, um vídeo mais técnico, tá bom? Em outros vídeos eu posso voltar aqui para a gente explorar mais a fundo outros detalhes aqui que eu fui falando, como o meu método, que é algo que eu pretendo compartilhar aqui. É isso, então a gente se vê no nosso próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui nesse canal, compartilhar com algum amigo que também está aí no mundo da gestão de tráfego. Comenta alguma coisa que você achou curioso aqui e a gente se vê então no nosso próximo vídeo. Até lá!